Mas ao chegar por lá não encontrou. Levaram o mestre que tava aflita, até que um anjo pra ela falou: ele não está aqui, já ressuscitou. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje reina. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje é o rei que reina. Reina, reina, aqui hoje é o rei que reina. Hoje é o rei que reina em mim. Hoje é o rei que reina em mim. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje reina. A manjedoura está vazia, ele cresceu. A cruz também está vazia, ele venceu. E o sepulcro vazio está, ressuscitou e hoje é o rei que reina. Hoje é o rei que reina. Em mim. Hoje é o rei que reina em mim. Hoje é o rei que reina em mim. Hoje é o rei que reina em mim. Hoje é o rei que podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar.
mês, né, amor? 1 mês e 20 dias de estar afastada da igreja, né, por questão de saúde. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que oraram por nós, né? Enfrentamos aí dias de lutas difíceis, né? Que quando a doença vem, não é nada fácil, mas graças a Deus vencemos, né? E o pastor Silas foi lá em casa servir a Santa Ceia para o meu esposo, que eu não pude estar participando devido ao uso de sonda. E foram aí 15 dias internada no hospital, né? Estava aí com um convênio, estava tratando de refluxo e não resolvia o meu problema, mas graças a Deus, Deus entrou com providência, me transferiram para o HC, consegui fazer a cirurgia que precisou ligar o esôfago e o estômago, que eu não estava conseguindo mais me alimentar. E algo que o pastor Silas falou assim, ó, sobre a gente passar pelo... O que é o poder da oração? Assim, ó, quando que é um orando, quando é 2, 3, agora quando é multidão, pessoas de cidades, reconhecia, mandava mensagem, ó, falaram de você e nós estamos em oração, a igreja, e nós vivenciou isso sentindo lá de casa o que é o poder da oração. É algo que eu falo assim, aqueles dias no HCM eu falo que é algo que eu não desejo para ninguém, né? A fase da sonda foi o processo mais difícil que nós enfrentamos, noites e noites. Eu chorava de dor com aquele negócio no nariz e só me alimentava por sonda, mas graças a Deus eu venci e agradeço imensamente pela oração da igreja. E lá em Mateus 21, 22 vai falar: em tudo que perdides em oração, crendo, recebereis. E hoje eu estou aqui, ainda estou com os pontos, me recuperando com algumas restrições, subir escada, mas eu falo assim, ó, só de ter chegado hoje, ajoelhar, eu venci, né? E eu agradeço imensamente pela oração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe por esta grande vitória na vida da nossa irmã. Vamos ouvir a juventude, louvar a Deus nesta noite também, em nome de Jesus. Estava eu, como homem judeu, viu a sede que havia em mim, sem eu vir conhecer, me ofereceu uma água que jorra sem fim.
o versículo de número 7. Lucas capítulo 24 e versículo 7. Olha, os irmãos estão aterrados, né? Crentes que vêm na escola dominical, dos cultos de doutrina, estão antenados mesmo. Amém, meus amados? Diz assim a palavra do eterno Deus: e é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia, e no terceiro dia ressuscite. Amém? Pode tomar os vossos assentos. Eu amo esse Jesus e a palavra de Deus por quê? Preste atenção nisso que é muito lindo. Em toda a história, esse foi o único homem que na sua própria vida ele disse que ia ser morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Em toda a história que nós conhecemos, não existe ninguém que teve o poder de falar isso e se cumprir. Até porque se você for na cidade de Lyon, na França, você vai encontrar os restos mortais de Kardec e parou por ali. Se você for na cidade de Meca, você vai encontrar os restos mortais de Buda também e nada aconteceu. Se você for um pouco aqui na Europa, em Portugal, você vai ver o túmulo de Maria também e nada aconteceu. Ou seja, de Fátima também e nada aconteceu. Mas se você for em Jerusalém, você vai ver o lugar onde Jesus foi colocado e com certeza ele tem uma placa lá dizendo: olha, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Sabe por quê? Foi o único que em vida ele disse que ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E o texto a qual nós temos aqui, preste atenção, olha que coisa linda. Começando o início do texto, vai dizer que as nossas irmãs, eu acho que é bonito esse detalhe aqui, né? Porque quando eu vi o grupo de circulação levantar aqui, eu achei lindo. Isso da Cruz Palmeira também é coisa linda. Quando chama essas mulheres para levantar, para adorar a Deus, geralmente pega no começo do banco e vai até quase no final. Daí Santa Cruz das Palmeiras também, quando chama as irmãs para adorar a Deus, é aquela quantidade boa. Quando chama um grupo de varões para adorar a Deus, parece que nós os homens parece que tem o coração mais duro. Mas parece que a maior parte da igreja está concentrada no lado das mulheres. Até a razão pela qual, quando Jesus estava lá no morto, quem foi visitar Jesus no primeiro dia da semana? Quando Jesus estava crucificado, quem estava no pé da cruz? As mulheres sempre tiveram um papel fundamental dentro das Escrituras. E aqui no começo do texto, vai dizer que já sendo o primeiro dia da semana, as duas irmãs já de madrugada, olha que coisa linda, foram até o sepulcro, e quando chegaram em toda a trajetória, uma ia comentando com a outra: olha, quem nos removerá a pedra do sepulcro? E quando elas chegaram ali no sepulcro de Jesus, de imediato já viram um anjo que olharam para ele e disse: olha, mulher, por que vocês buscais o vivente que Deus ressuscitou dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, como eu já tinha dito, segundo a tua santa e bendita palavra. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que quando Jesus disse essas palavras, ele já tinha ressuscitado. Ele disse: olha, é necessário, e está afirmando, que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Escute bem. Até porque quem conhece a trajetória da vida de Jesus vai saber como que esse homem passou dois processos da vida. Primeiro ele passou pelo processo para depois ele chegar no propósito. Porque ninguém que chega no propósito se primeiramente tem que passar pelo processo. E na vida de Jesus não foi diferente. Aproximadamente com 2 anos de idade, o rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E quando José soube da notícia, ele disse: olha, pega a criança, desce lá para o outro lado do Egito, que Herodes está procurando as crianças para matar. E segundo alguns historiadores, quase 2.000 crianças foram mortas,
mas graças a Deus não chegou até Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha um reinado e tinha um trono que subsiste para todos sempre. E a trajetória do Senhor que foi acontecendo. Num período seletivo de 10 a 11 anos de idade, ele se perde do pai e da mãe lá em Jerusalém e adentra dentro da sinagoga e começa a ensinar com poder e autoridade. De repente alguém olha para ele e diz: menino, de onde vem essa sabedoria? Ele levantou a voz e disse: olha, essa sabedoria não vem de mim, mas vem do meu Pai que me enviou. E aí começou o reinado de Jesus. E que homem bom, nunca fez mal para ninguém. Qual mal que ele fez? Ressuscitar cego, ressuscitar mortos, dar vista ao cego, curar os enfermos, e sempre foi odiado por toda aquela cúpula romana. Mas por quê? Ele tinha que passar por esse processo. Tinha que passar por esse processo. E bem da verdade, quando nós olhamos para a vida de uma pessoa que está passando por um processo, ela não precisa dizer nada, até porque o seu próprio rosto, a sua atitude, o seu jeito, já nos faz entender que a pessoa está passando por um processo. Por quê? No processo, o que acontece? Você chora, você busca Deus, você sente, você se planteia aos pés de Jesus. E muitas das vezes, se você for como eu, você não tem vergonha de pedir ajuda. Por quê? Porque o processo que você passa é terrível. E com Jesus não foi diferente. Não foi diferente. Uma certa feita, ele estava diante do tribunal, e alguém olha para ele e disse: olha, você sabia que não tem poder para te dar vida e tem poder para tirar? Ele levanta a cabeça e diz: olha, nenhum poder teria contra mim se primeiramente não viesse do meu Pai. E de repente, naquele julgamento, alguém olha para ele, começa a criticar a sua vida, e ele disse: olha, convém que o Filho do Homem se assua ao céu e assenta à destra de Deus. E quando ele dizia essas palavras, alguém olhou para ele e disse: olha, esse homem diz blasfêmias. Mas por quê? Porque existem duas condições. Nós sabemos que a direita é lugar de autoridade, mas nós sabemos também que a esquerda é lugar de condenação. Se você for assistir um julgamento, alguma coisa, é óbvio que você vai ver todas as autoridades ao lado da direita. Agora você vai sempre ver o réu à base da esquerda. E quando Jesus disse essa palavra, ele disse: olha, pode condenar esse homem porque ele diz blasfêmia. E começou todo aquele processo. E tudo aquilo que foi montado, aquele palco do sofrimento, tudo aquilo que foi exposto na vida de Jesus, entenda uma coisa nessa noite: não era para ele, era para mim, para você. Porque se nós estamos aqui nessa noite, todo bonitinho, engomado e bem trocadinho, sabe por quê? Alguém teve que pagar um alto preço para que isso acontecesse. Porque para Jesus era glória, mas na nossa vida estava o pecado, e não existia outra célula que conseguia quebrar o pecado da humanidade se não fosse por Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que aconteceu? Esse homem teve que passar um processo que eu e que você não teria condição de passar. E o que fizeram? Vamos acabar com esse homem, vamos acabar com ele. E numa certa feita, o que ele fez? Chamou algum dos seus discípulos e disse: olha, eu vou descer lá na prancha de azeite, ou seja, lá no Getsemane, eu vou orar, ficai aqui enquanto eu oro. E quando Jesus desceu ali naquele lugar para orar a Deus, o evangelista Lucas disse que o sofrimento dele foi tão grande que o seu suor, ninguém da medicina, ninguém do cientista consegue entender esse detalhe, mas a Bíblia vai nos dizer que o seu suor se transformou em grande gota de sangue que rolava pelo chão.
Mas por quê? Porque ele sabia que para ele tinha uma coroa de espinho que lhe seria cravada na cabeça. Ele sabia que por outro lado teria nas suas mãos um prego de 10 centímetros que transpassaria a sua carne. Ele sabia também que nos seus pés 10 centímetros de cravo também seria cravado. Mas por quê? Para que eu e você, nessa noite, nesse dia, estivéssemos aqui para adorar o seu nome. E hoje, o que nós vemos? Ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo processo. Ninguém. Porque nós vivemos um tempo e nós só queremos aquilo que é bom para nós. Mas ninguém quer passar por um processo. Mas ninguém chega no propósito sem primeiramente passar pelo processo. Mas por quê? É óbvio que nós conversamos com alguém e alguém sempre diz: olha, irmão, me ajude em oração, eu estou passando por um processo. E outros vão mais além disso: olha, se isso não terminar na minha vida, porque eu estou sofrendo desse jeito. E outros vão muito mais além disso: olha, o Deus que eu sirvo não é para me deixar nessa condição. Eu quero te dizer para você que se Deus tem um propósito na sua vida, você tem que passar por esse processo. Tem que passar por esse processo. Mas por quê? No propósito, olha, se você pegar a tradução da palavra processo, você vai ver que a palavra processo é seguida: ação contínua prolongada. Até porque, vamos fugir um pouquinho do texto. Se você trabalha numa empresa por 5 anos, por um determinado tempo, se a empresa não age de acordo com aquilo que você quer, automaticamente alguém diz para você: olha, aciona essa empresa na justiça. E você começa a acionar a empresa na justiça. Você entra aqui, o primeiro passo é no fórum daqui da cidade. Depois ela vai para a primeira instância, que é a cidade de São Paulo. Depois volta para a 15ª região, que é a cidade de Campinas. E depois, se você ganhou nessas 3 instâncias, desce para Brasília e chegou lá, não tem mais como, porque de lá você já ganhou a sua sentença. Mas para que isso aconteça, tem que passar por um certo tempo. É esse detalhe que talvez eu fique tão doente. Eu estou passando por esse processo, mas eu quero sair hoje. Não é assim não, sabe por quê? No propósito que Deus tem na tua vida, esse processo que você está passando é fundamental para a sua vida. Porque quando você chegar no propósito, você vai saber lá atrás que passou pelo processo. E se você pegar a palavra propósito, ela vai indicar o quê? Vai dizer que é intenção. Por quê? Porque certamente o salmista Davi disse: olha, porque Deus conhece segundo o que Deus vai fazer, segundo o propósito ou desejo do meu coração. Mas para que isso aconteça, você tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. E não tem uma pessoa melhor que deixou isso bem claro aos nossos olhos que o próprio Jesus. Por quê? Quando ele pega aquela cruz, o seu instrumento de morte, segundo alguns historiadores vão dizer que pela toda aquela via dolorosa, ele caiu 3 vezes com aquela cruz no ombro. Mas mesmo no processo que você está passando, nunca estamos sozinhos. Porque quando ele está com aquela cruz, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Simão Sirineu saiu lá no meio do campo, da cercania, tomou a cruz de Jesus e ajudou ele a chegar naquele lugar que ele tinha que chegar. O que eu quero dizer para você, nesse processo, o Simão Sirineu, na pessoa do Espírito Santo, ele está aqui nessa noite e vai te ajudar a você chegar no lugar que tem que chegar. Amém, glória a Deus. Tem que parar, não. Em nome de Jesus, não deixe a sua cruz. Siga o processo que lhe foi proposto. Mas sabe por quê?
Porque depois você vai ver que quando você entrar no propósito, você vai esquecer o processo, ou vai servir de testemunho para contar para alguém. Amém. Escute bem, uma certa feita, ninguém quer isso. Com certeza ninguém quer. Nós estávamos fazendo um culto em um lugar em Santa Cruz das Palmeiras que se chama Baia. Por quê? Porque esse lugar, pastor Marcelo, era o tipo de lugarzinho que tinha aquelas praias de cavalos, e ali entravam todas as famílias. E nós chegamos ali no domingo à tarde para fazer um culto ali. Eu duvido que vocês queriam passar por situação daquela. Eu não repito, eu já passava. Estava ali pregando, mas com toda a alegria, parece que o céu estava fora da minha cabeça. E pregando. E de repente, uma caixa de água desse tamanho, assim, vazia. E dentro daquela caixa d'água, tinha um elemento dormindo lá dentro. E quando ele se levantou com aquele barulho todo, ele já se levantou com um facão desse tamanho na mão. Aquele facão que foi a cana. E quando ele viu aquilo, falou: acabar com a raça desses crentes. E quem estava com o microfone na mão pregando era eu. E a primeira pessoa que me viu era eu. Ele disse: eu vou matar você mesmo. Eu disse: ele me mata, mas não sai daqui. Vai me matar, mas eu vou sair daqui. Irmãos, daí quando ele pegou que o negócio bem bacana. 3 metros para chegar, para arremessar aquele negócio de mim. A irmã Maria e eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim, o negão tinha 2 metros caindo. Aí, aleluia, eu percebi que nunca mais na minha vida eu dou a cara da minha. Falei: pastor, ele dizia: eu tenho culto lá na base, vai mandar outro. Mas por quê? Era um processo. Mas escute bem. E depois do processo, o que resolveu? Acabou o culto. Eu chamei o povo lá, sabe por quê? Porque eu levei um filho de matar, já estava aqui. Chamei o povo lá. E naquela tarde, sabe o que Jesus fez? Salvou 5 pessoas para a glória de Deus. Aí eu disse, cheguei cá, falei: espera aí. Eu passei por aqui porque a história de sofrimento, então que tipo de negócio compensa. Mas vamos voltar no domingo, pastor. Vamos juntos, nós vamos lá fazer o culto de novo. É o processo. Vamos voltar lá de novo? Vamos fazer um culto abençoado. Chegamos dentro da casa de uma pessoa assim: escuta, tudo isso é processo. Sabe por quê? Às vezes o processo que você passa não é nem para o seu benefício, é para o benefício de outros. E às vezes é difícil a pessoa entender esse detalhe. É difícil. Agora pensa bem. Jesus precisava sofrer por nós? Não. Mas ele sofreu. Ele pagou o preço. Ele passou pelo processo. Voltamos no próximo domingo. Estava fazendo o culto no processo. Entrei dentro de uma casinha daquela chamada Baia. De repente, de uma irmã minha. Olhei para ela e disse: irmã, o que você está tentando fazer, o que você está no seu coração para fazer, não faça. Ela começou a chorar. Eu disse para ela: escuta, esse vidinho de álcool que você comprou e colocou aqui em cima, para aspergir aqui dentro e atirar fogo e matar você e seus filhos, Deus nos dá esse negócio. A mulher olhou para mim chorando e disse: pastor Marcelo, mas quem que falou isso para você? De onde que você sabia? Eu disse: minha filha, Deus falou comigo, pega essa miséria desse vidro de álcool aí. E ela pegou e nos entregou. Passou 4 anos. Eu e a irmã Lourdinha, lá no presídio de Serra Azul, nós fomos com o filho dela. E quando nós entramos dentro do carro, ela deu testemunho. O senhor lembra aquela vez que o senhor entrou dentro da minha casa e pediu para eu dar aquele litro de álcool para o senhor, que eu ia tirar fogo na minha casa? Aquela noite eu ia acabar com a minha vida. Sabe o que aconteceu? Hoje eu estou servindo a Deus com toda a minha família lá com a Regina. Mas sabe o que é isso, meu filho? É o processo. Depois do processo, as coisas começam a melhorar. Você passou por isso, agora as bênçãos vêm. E depois entenda uma coisa: você passou pelo processo, não foi reprovado por Deus.
ou se você estiver na condição da mulher de Jó, nessa noite também eu te convido para você mudar o outro lado da história e começar a ver que o seu Redentor vive. Sabe por quê? Só quando mais precisou da mulher, o que ela disse? Mas você é louco, abandona esse Deus seu e morre. E ele disse: você também falou, um dia, você é louca, recebemos de Deus sua bênção e não recebemos maldição. Sabe por quê? No do ventre da minha mãe eu saí, no para lá eu tornarei. O Senhor eu deu, o Senhor eu tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. O que é isso? É passar pelo processo. E muitas das vezes, passa pelo processo de boca calada. Ou se não, fala com quem tem poder para resolver. Mas não fica murmurando com A e com B, porque isso não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada. Mas se você fizer o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 7, entre no teu aposento, fecha a tua porta, olha o teu pai que está em culto, e ele te vê, e secretamente ele te recompensa, e ele te ajuda e te dá força para passar pelo processo. Amém.